Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estou de volta. Nossas aulas agora serão aulas virtuais. Vou tentar ao máximo montar essas aulas em vídeo para que eu possa mandar para vocês, ok? E dando prosseguimento às nossas aulas, a gente vai falar um pouco sobre boas práticas de fabricação de alimentos. Esse material eu dividi em duas partes para ficarem aulas menores, para que vocês possam ter uma maior facilidade para visualizar essas aulas, tá certo? Para falar sobre boas práticas de fabricação, mais conhecida como BPF, não é isso? A gente precisa falar sobre qualidade. Então lembrem lá do primeiro ano, quando a gente falava que para um alimento ser saudável, para um alimento ser um alimento de boa qualidade, ele precisa ter dois aspectos importantíssimos. Sobre a sua segurança, tem que ser um alimento seguro para toda a população e tem que ser um alimento que leve na sua bagagem toda a qualidade, né, uma boa qualidade desse alimento. E falando em alimentos, qualidade BPF, a gente precisa entender o que são alimentos seguros, tá certo? E afinal de contas, o que são esses alimentos seguros? Um alimento seguro é quando ele é ingerido por você, tá certo? E não representa nenhum risco à sua saúde, nenhum risco à sua integridade física. Lembrando que em nenhum momento esse alimento pode apresentar um risco. Esse alimento ele tem que estar seguro, com qualidade, sem representar nenhum perigo, até a mesa do consumidor, até o momento que você vai consumir esse alimento. Mesmo ele estando dentro da sua despensa, guardadinho, mas estiver dentro do prazo de validade, esse alimento precisa ser um alimento seguro, tá certo? E esse alimento produzido, ele tem algumas condições, ele precisa de algumas condições para que possa garantir o controle desses perigos. Lembram dos perigos? Quais são esses perigos? Não é isso? Lembra-se, facinho de entender. São aquelas contaminações inaceitáveis de origem da natureza, origem biológica, origem química, origem física, ou uma condição do produto que possa causar danos, né, alguma gravidade à sua saúde ou à sua integridade. Então nós demos inúmeros, isso foi questão de prova, sobre falar sobre esses perigos, tá bom? Então, de onde vêm esses perigos, de onde vem essa contaminação? As opções são gigantescas, mas aqui nós temos alguns tipos de fontes de contaminação desses perigos, né? Pode vir da água, dependendo da potabilidade, do solo. Lembra do alimento que cai ao chão? Tem 4 segundinhos para não contaminar. Isso é puro mito, tá certo? E essa contaminação pode vir de feridas também. Feridas que acontecem dentro do ambiente profissional ou feridas que você pode trazer da sua casa, do seu ambiente familiar para dentro do ambiente profissional. O ar também é outro contaminante. A gente vê isso muito sendo noticiado recentemente em todas as televisões. A gente tem também uma origem, uma fonte de contaminação fecal, tá certo? Das fezes. Essas fezes podem ser de animais de sangue quente, pode ser de insetos, pode ser de vertebrados, de invertebrados. E nós temos uma outra fonte de contaminação que está muito em alta hoje, que é a contaminação através da saliva. Quem assistiu esses dias os noticiários viu a possibilidade de contaminação através da saliva, mesmo você falando, ok? Então essas são algumas das fontes de contaminação. E vamos lembrar, né, sobre os nossos perigos biológicos. Quais são esses perigos biológicos? Lembrou de biológico, lembrou de vida. Então, ou seja, são perigos relacionados a seres vivos, né? Que seres vivos são esses? Normalmente micro-organismos, tá certo? Normalmente micro-organismos. Há possibilidade de um perigo biológico
de um ser vivo que não seja micro-organismos, existe sim essa possibilidade, tá? Em uma escala muito menor, mas existe sim, tá? E que perigos são esses biológicos? São bactérias e suas toxinas, né? Podemos enumerar inúmeras bactérias, podem ser os vírus, né? Estamos em alta agora com vírus, pode ser os bolores, mofos, as leveduras, inclusive também os parasitas. Como nós estamos observando aqui, nós temos aqui alguns exemplos de micro-organismos contaminantes, ok? Podem ser perigos físicos? Sim, podem ser perigos físicos. E o que é este perigo físico? Qualquer objeto estranho que não faça parte daquela composição alimentar ou que tenha sido incorporado acidentalmente ao alimento, ok? Digamos que fragmentos de inseto, mas inseto não tem vida? Depende. Se você encontrou o inseto vivo dentro do alimento, é um perigo biológico. Mas se era uma patinha, né, se era um fragmento de inseto, então isso passa a ser um perigo físico, né? Perigos físicos comuns, a gente pode citar inúmeros, né? Pedrinhas, né? Macro sujidades, poeira, tá certo? Fio de arame, podemos falar aí um muito comum encontrado em alimentos quando você não usa todos os processos corretos de higienização. Fio de cabelo é um perigo físico, tá certo? Dentre esses perigos, nós também temos os perigos químicos, né? Aí você vê no slide aí escrito aditivos. Aí pode até perguntar, professora, mas aditivo, ele não é um ingrediente que faz parte da composição alimentar? Se, somente se estiver na concentração adequada. Se você exagerou no aditivo, então esse aditivo não é mais um ingrediente, e sim um perigo químico. Da mesma forma com agrotóxicos. Se ele for usado na proporção correta, né, como um fertilizante, como um formicida, um herbicida, então ele não é um perigo químico. O problema é o excesso na concentração. Então podemos citar aí sanitizantes, metais pesados, como a gente viu quando ocorreu, né, o acidente de Brumadinho. Inúmeros metais pesados foram eliminados, né? Foram, digamos assim, como é que eu posso dizer? Foram espalhados, né, no rio próximo, e aí contaminou todo o lençol freático, contaminou toda a potabilidade daquela região, daquela água adquirida naquela região, né? Então, esses perigos químicos, vejam bem, eles podem ser perigos a longo prazo ou a médio prazo, curto prazo, tá certo? Então, um perigo químico que lhe traz consequências ou alguma DTA, doenças transmitidas por alimentos, com sintomas muito rápidos, são efeitos a curto prazo. Já um excesso de agrotóxico no alimento, ele pode provocar um câncer posteriormente, lá na frente. Então isso realmente pode ser denominado um perigo químico a longo prazo, tá certo? Aqui nesse slide bem interessante, vocês podem observar, nós temos algumas placas de Petri, né, com exemplos de contaminação. Então temos aí fragmentos de cabelo, de um bigode, de um pano de cozinha que a gente tanto ama na cozinha, tá certo? Olha a condição dessa placa de Petri quando a gente está se referindo a dinheiro, né? Que é algo que a gente sempre procura, mas está passando de mão em mão. E que linda a aliança que você tem na mão, você que é casada, né? Uma aliança como essa, ela não estiver bem higienizada, ela pode causar muitos problemas. Lembrando que se você tiver numa empresa,
Você não pode estar de aliança, precisa tirar, é um adorno. Não é permitido o uso de adornos na indústria alimentar, tá certo? Se você estiver dentro do processo de fabricação desse alimento, tá bom? E como a gente pode fazer para evitar esses perigos? É aí onde a gente começa a entrar com as boas práticas de fabricação, não é isso? Cada perigo que foi citado anteriormente, nas lâminas anteriores, né, eles são controlados através de boas práticas de fabricação. Essas boas práticas de fabricação, elas incluem a higiene pessoal, a higiene do ambiente, a higiene das operações relacionadas a esse alimento. Então, a boa prática de fabricação, do que se trata? É um conjunto de princípios, de regras. Regras são normas, leis, tá? Para o correto manuseio desse alimento. Que alimento? O alimento que está sendo produzido, que abrange desde a matéria-prima, nossa, isso é muito antigo, desde a matéria-prima ao produto final. A gente aprendeu isso em Introdução à Agroindústria. E aí, para que esse conjunto de regras e de princípios? Para garantir a segurança e a integridade desse alimento ao chegar ao consumidor. Tudo bem? Então, isso são boas práticas de fabricação. E onde deve se aplicar essa boa prática de fabricação? Dá uma olhada no slide. São todos os setores de dentro de uma empresa. Se você observar, desde a instalação dos equipamentos e utensílios até a forma como você maneja os resíduos que sobram da fabricação desse alimento. Então, ou seja, toda a cadeia produtiva está relacionado às boas práticas de fabricação. Então temos que nos preocupar com a higienização das pessoas, temos que nos preocupar com registros, né? Com registro dessas informações, elas devem estar arquivadas. É necessário que você tenha dados importantes para que você possa tomar alguma atitude com relação à sua boa prática de fabricação. Então aí nesse slide a gente vê algumas possibilidades. Então vamos falar um pouco de cada um, tá certo? Então começando pelas edificações, pelas instalações, os equipamentos e utensílios. Essas instalações, elas devem ter, a gente já falou isso algumas vezes, né? Isso devem ser utilizadas produtos atóxicos para sua fabricação, afinal de contas entrarão em contato com o alimento, tá certo? Não as instalações, mas os equipamentos e o utensílio. As instalações, as edificações, elas precisam usar tintas atóxicas, né, que não apresente toxicidade. Elas precisam ser impermeáveis, lembrem disso, né? Nós falamos muito sobre situações de dentro de uma empresa onde precisa estar atento para que essas boas práticas de fabricação venham a ser aplicadas, né? Os sanitários, os vestiários, lembrem, esses são setores de alta potencialidade de contaminação. Então esses setores devem estar distantes das áreas de manipulações dos alimentos, tá certo? Lembrando também que lavatórios são necessários, lavatórios exclusivos para a higienização de mãos nessas áreas de manipulação. Essa área de manipulação é uma área exclusiva para colaboradores que estão nesse processo, ok? Não pode, por exemplo, pessoas que trabalham no setor administrativo estar circulando nessa área de produção de alimentos. Isso não é concebível para realmente você manter um programa de boas práticas de fabricação na sua empresa. Ok? Outros fatores muito importantes, a gente sempre fala isso em sala de aula, né? É que não é permitida a presença de animais domésticos no local de trabalho. Isso não é comum numa indústria de alimentos,
tá? Mas numa indústria de alimentos há a possibilidade da presença de pragas e roedores. Normalmente, esses animais domésticos a que nós nos referimos são animais quando você tem uma produção caseira, quando você tem uma empresa familiar. Então, às vezes, aparece ali um gatinho, um cachorrinho. Esses animais, eles infelizmente, eles são considerados pragas urbanas. Eles não podem estar nesse ambiente de trabalho. Tudo bem? Vamos lá. Ainda sobre boas práticas de fabricação, né? Sobre as áreas de higiene pessoal, que você deve ter muito cuidado, né? Essas áreas a gente já vem falando e isso está se tornando inclusive corriqueiro, né? Nas redes sociais, nas manchetes de jornais, devido à contaminação de um novo vírus que está surgindo no momento. Então a gente precisa ter cuidados excessivos com a mão, com a pele. Eu já falei outra vez para vocês que nós temos micro-organismos presentes na nossa pele, no nosso organismo. Eles fazem parte do nosso habitat. Só que eles fazem parte deste habitat, não do habitat do alimento. Precisamos ter cuidados com cortes, com machucados, com feridas, com arranhões. Isso tudo é fonte de contaminação para ou para alimentos, através desses arranhões, desses machucados. Todo o cabelo, sabemos disso. E vocês precisam. Por que vocês precisam ficar atento a essas recomendações? Por quê? Porque agora, muito próximo, a gente vai estar em estágio. E todas essas boas práticas de fabricação, vocês precisam aplicar realmente no ambiente de trabalho. Então, muito cuidado com cabelos, com orelhas, né? Quando você vai usar a touca, você quer deixar o seu brinco de fora, isso não é permitido, né? Essas orelhas, elas têm que estar por dentro da touca. Se você estiver trabalhando diretamente com o alimento, você tem que fazer uso de máscaras, não pode estar conversando, não pode estar com problemas de coriza, de resfriados. Precisa fazer uso de roupas de proteção. Se for um laboratório, jaleco. Se for uma indústria de carnes, você precisa estar paramentado, você precisa estar bem vestido, tá certo? Esses uniformes, eles têm regras para cada ambiente. Então, alguém que está uniformizado, por exemplo, dentro da empresa, no setor de contabilidade, este uniforme não lhe deixa apto ou apta a frequentar o ambiente de processos de alimento, porque o ambiente de processo de alimento é restrito para pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, uniformes precisam estar limpos, conservados, ter trocas diárias. Terminou o expediente, esse uniforme precisa ser lavado, ok? Lembrem-se que uniformes precisam ser de cores claras. Por que esse motivo da cor clara? A gente já falou sobre isso. Para você perceber, visualizar uma sujidade com maior facilidade. Tá certo? Esses uniformes, eles precisam ter locais específicos para guardas, para se guardar tanto os uniformes como seus pertences pessoais, ok? Não esqueçam, objetos pessoais não podem fazer parte do setor produtivo, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um slide com algumas dicas simples. Por que eu estou passando isso? Ai, professora, eu estou no 3º ano, eu preciso saber disso. Precisa lembrar disso. Você vai para o estágio, você precisa lembrar disso, né? Então, escovar os dentes diariamente, após as refeições, tomar banho diariamente. Outra vez comentamos sobre isso, que muitas empresas exigem, inclusive, que você tome banho na empresa. Você precisa estar com as unhas curtas, limpas, sem esmaltes, principalmente se você toca nos alimentos, não faz uso de luva. Você precisa manter os seus cabelos aparados, inclusive os pelos dos braços. Caso não faça isso, é necessário que você use uma proteção.
né? Lembrar de lavar as mãos e os braços com os agentes de limpeza, os agentes de sanitização. Limpeza e sanitização, nós estamos fazendo um processo correto de higienização. Ok? Por enquanto é só. Essa é a primeira parte. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar tão longo, mas em seguida a gente volta a ver a segunda parte. Um abraço, um cheiro e até a próxima aula.